A segunda coisa que eu quero louvar a Deus é o texto que vocês escolheram, de Efésios, já foi lido aqui no capítulo 4, até o 16, e também esse tema que escolheram para mim trabalhar nesta manhã, que é crescimento. É uma honra poder falar em crescimento, e para mim a última coisa também é uma alegria rever tantos amigos, pastor Davi Marinho. Tivemos a honra de congregar juntos há muitos anos atrás, e hoje está aqui pastor Carlos, amigão, vizinho lá, né? Lá de Queimados. Eu conversei com o pastor, falei com o pastor, a esposa do pastor esteve, deve ter outras irmãs também que estiveram no evento que está impactando o Rio, a Baixada. Resolvi reagir com a preletora Marta Pompeu. Ele é o esposo, faz assim, Carlos, ele é o esposo da Marta Pompeu, pregadora, que dentro de pouco tempo vai estar pregando aqui também. Já descobriu o caminho, é fácil, né? Só contornar ali, né? O teu time por algum tempo, chegou aqui fácil. Vamos lá? É a primeira apostila, ok? A primeira apostila dentro de todas as que vocês receberam. Crescimento. Temos aí a introdução, primeiro e segundo tópico para a nossa meditação. É claro, tomara que dê tempo, não sei se chego até o segundo tópico. O primeiro tópico é: os dons produzem crescimento, e de segundo tópico, o crescimento rompendo em fé. Mas vamos trabalhar a introdução. E a nossa introdução tem uma frase na introdução que não é frase de efeito, é para dar norte, é para nortear a minha oratória, ok? Então vamos ver aí a frase. A frase da manhã é: produzindo fruto no cenário divino. Falem junto comigo, todos juntos. Produzindo fruto no cenário. Mais uma vez, toda a igreja. Olha o que eu digo, na minha visão de crescimento e produtividade, entendo que todo obreiro, primeiro ele é e precisa ser produtivo. O obreiro, para ser produtivo, ele precisa ser vocacionado por Deus e ser por ele mediante a ação e direção do Espírito Santo. Aqui, essa introdução, eu divido e subdivido ainda em duas partes. Mas antes de entrar na primeira, na segunda, até a quarta setinha, essa introdução eu trato de duas coisas extraordinárias. A primeira é o texto bíblico que eu uso aí, Mateus capítulo 13, versículo 8. Olha o que eu digo: produzindo fruto no cenário mundial. Esse versículo, ele está relacionado com a parábola do semeador. E o versículo diz assim: e esta deu fruto. A primeira não deu, caiu no caminho. A segunda não deu, caiu entre as pedras. A terceira não deu, caiu entre os espinhos. Até cresceu, mas os espinhos sufocaram-na. A quarta, a Bíblia diz que caiu numa boa terra e esta deu fruto. A grandeza aí é que ela deu fruto, ela produziu exatamente no local onde ela foi plantada. Isso aqui daria mais ou menos 1h30 de preleção. Claro que eu não vou me tomar aqui, porque nós temos uma obra, nós temos o material na mão. Mas ela produziu fruto no local que ela foi plantada. Isso daí é importantíssimo, tá? Porque no momento em que nós estamos vivendo, nós temos visto principalmente a febre de pregadores no Brasil. Eu estou falando numa escola bíblica. E escola bíblica está antenada a tudo isso. E nós estamos vivendo momentos de um monte de pregadores que existem no Brasil, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é infestado, né, e dessas coisas. E pregadores que nem aparecem na igreja deles. A verdade é essa: não são dizimistas, não são ofertantes, não lideram, não dirigem trabalho nenhum, não produzem na igreja dele, mas às vezes, na maioria das vezes, é uma igreja de ponta, o pastor tem know-how, então vale a pena congregar com aquele pastor, porque na linguagem de pregadores, na linguagem hoje humana,
abre porta, esses pastores abrem portas. Aí eles congregam na igreja que tem o logo, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Para eles para eles isso aí é satisfatório. Então, deixam de produzir fruto no lugar que caiu. Aqui a Bíblia diz, e esta caiu numa boa terra. Não adianta eu congregar numa boa igreja e não produzir fruto naquela boa igreja. Caiu numa boa terra, mas o texto diz, e esta deu fruto. As outras 3 não deram, mas essa deu, estava numa boa terra. Ora, se eu estou numa boa terra, além de ser conhecido como preletor, como pregador, como conferencista, e inventam aí, fora as coisas que eles inventam para dar nome a pregadores, eu tenho que, em primeiro lugar, produzir na minha casa, na igreja onde eu congrego, onde eu sou mentorado, onde eu sou pastoreado, onde eu sou alimentado ali para alimentar outras pessoas. Então, eu tenho que produzir fruto ali. Essa é a primeira verdade que eu falei, que daria mais ou menos 1h30 só para tentar discutir esse assunto. Mas nós não temos isso. A segunda verdade é que eu trago aí um breve relato da chamada ministerial. Porque quando se fala e quando se fala escola bíblica, vem logo na nossa mente EBO, que é a Escola Bíblica de Obreiros. Mas, no caso aqui, é uma escola bíblica. Uma escola bíblica que, na minha opinião, ela, mesmo sendo EBO, Escola Bíblica de Obreiros, tem que trazer membros, porque os membros de hoje serão obreiros amanhã. Eu tenho ministrado por aí, e pastores me perguntam assim, pastor, o que o senhor acha? Só obreiros? Eu falei, é o que o evento? Né? Escola Bíblica de Obreiros. Aí eles falam assim, só obreiros? Eu, não, tragam os membros também, porque os membros de hoje serão obreiros amanhã. Nós não podemos esperar eles serem obreiros para serem ensinados. Eles já chegam sabendo. O segredo é esse. É já chegar sabendo, preparados, já orientados, nutridos, alimentados, guiados, já sabendo o que tem que fazer. Então, as 3 propostas que eu coloco aí, a primeira é a palavra chamado, a segunda é a palavra vocacionado e a terceira é a palavra separado. Eu só não usei uma palavra, mas foi proposital. Eu não usei aí, mas para falar com vocês, tá? Aqui, verbalmente, a palavra chamado, vocacionado e separado. Qual foi a outra que faltou, pastor? É a palavra ordenado. São poucos que usam a palavra ordenados. Tem obreiros aqui, e eles falam, eu fui separado a pastor na igreja tal. Aí eu fui consagrado, e pior, mais ainda, eu fui consagrado a pastor na igreja tal. Homem nenhum é consagrado por outra pessoa, a não ser por Deus, tá? Nós consagramos guitarra, baixo, bateria, teclado. Nós consagramos porta-bíblia, caixa de som. Compramos para a igreja, é consagrado para usar só na igreja. São utensílios, são patrimônios da igreja para usar na igreja, não é usar lá fora. São consagrados para a igreja. Agora, quando se fala em consagração, está falando dessas coisas. Ah, pastor, então não sou consagrado, tu é consagrado por Deus. O consagrado, daqui a pouco no final, eu vou colocar alguns livros ali, o irmão vai colocar para mim alguns livros ali. Eu tenho um livro por nome Santificação na Visão da Pós-Modernidade. E eu explico o que é santificação. A palavra santificação, ela no grego é o agiasmos, que vem da raiz agos, que quer dizer santificado, separado, consagrado, e nós somos consagrados. Para conseguir alguma coisa, temos que ser consagrados por Deus. E onde está isso na Bíblia? Josué, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia, Deus fala para Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E ele fala isso para o povo e no outro dia Deus fez milagres, Josué 3:5, tá? Aí, no outro dia, Deus fez milagres mesmo. Mas no meu livro eu trabalho Hebreus capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas para os vossos pés, para que,
aquele que manqueje, não manqueje mais. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos santificados, consagrados pelo Senhor. Então, a palavra que eu não usei é a palavra consagrado. Nós entendemos que chegamos a diáconos, a presbíteros, a evangelistas, a pastores, a missionários, porque fomos consagrados. Não, nós fomos, primeiro, chamados. Segundo, vocacionados. Terceiro, separados. Aí chegamos ao santo ministério. Por exemplo, o pastor Alberon, ele vai separar pastores aqui para levar a convenção. É a convenção que ordena. Aí entra a palavra ordenado, que foi a palavra que eu não usei. Irmãos, são poucos que explicam isso na igreja. Poucos. No Brasil, são poucos pastores que explicam isso. Quem ordena é a convenção. Quem apresenta é o pastor. Até tem aqueles crivos na convenção que, para mim, não deveria ter. Porque se o pastor apresentou, ele está confiando no homem que ele apresentou. E, ora, se o pastor ele é ligado a uma determinada convenção, a convenção tem que confiar no pastor que é ordenado a ele. Então, um vai confiando no outro. O camarada, quando chega lá em cima, ele chegou porque tornou-se uma pessoa de confiança. Então, primeiro é chamado, segundo, vocacionado, terceiro, separado, e propositalmente eu não botei a palavra ordenado, porque ela é muito pouca comentada em nosso meio. Quase ninguém fala de ordenado. Quem ordena ao santo ministério é a convenção. Aí ele foi ordenado no dia tal. A convenção, ela age dessa forma. Você pode dizer amém? Então vamos lá, crescimento. Eu peguei um crescimento aí longo que vocês nem perceberam, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. Não perceberam porque essa palavra aqui é uma palavra mais ministerial, não é desprezando os irmãos não, tá? Porque hoje os pregadores aprenderam a desprezar os irmãos. Vocês sabiam? E sem perceber estamos sendo desprezados, ridicularizados às vezes e dando glória a Deus. Como? O pastor, não vou falar pastor Davi, que vai ser o preletor depois. Pastor Lauri chega aqui, começa a pregar. No auge da pregação, vou repetir, vou falar mais uma vez. Talvez tu não entendeu. Só ele que entende, o povo não entende? Estou chamando os irmãos de burrinho entre linhas. Isso daí é uma coisa que tem que ser tirada do vocabulário de pregador. Se você tem um pregador amigo, um parente, que tem esse tipo de comportamento, manda ele repensar. Isso está errado. E vou repetir de novo, porque isso daí é chavão de pregador. Isso daí hoje é marketing de pregador. Isso daí também, além de chavão, eu esqueci o nome da outra palavra, os pregadores estão usando muitos. Vocês que estão numa escola bíblica, não use esses termos, tá? Vou repetir de novo, vou falar outra vez. Talvez tu não entendeu. Por que não entendeu? Nós não temos esse direito de achar que a pessoa entendeu ou não entendeu. Então, criamos essas coisas para chamar a atenção do plenário. Lá na igreja que eu congrego, se fizer, vai ficar todo mundo olhando para a cara do pregador, porque eu já ensinei antes que isso daí é modismo. Isso daí é chavão de pregador. São frases de efeito de pregadores. Aparece isso em Queimados também, não aparece? Aparece. Vou repetir, vou falar de novo. Talvez tu não entendeu. Só ele, o pregador, que entendeu, a igreja não entendeu, tá? Mas eu sei que vocês são inteligentes, nós não precisamos usar esses termos aqui. Então vamos lá. A palavra Espírito Santo, dividir em 4 vezes o comentário de cima, todos juntos. A primeira setinha, toda a igreja. Esse. Segundo, a igreja, mesmo sendo um corpo espiritual, terceira, a desunião é algo incompatível e a unidade é o ideal de Deus para a nossa caminhada cristã. Terceira, o apóstolo Paulo
humildade, mansidão e longanimidade. Guarda essa palavra, tá? Muitos falam longanimidade. Não é longani. Tem um ni antes do mi. Depois nós vamos ver isso. Então, 4 coisas aí em relação a ministério, em relação a ser chamado, vocacionado e separado. Primeiro eu trabalho o texto que o pastor escolheu para esta programação. É uma escola bíblica. Eu não vim aqui para me entortar, para fazer trejeito, pegar esse microfone sem fio, botar a mão na cabeça de todo mundo. Nada disso. Eu vim ministrar numa escola bíblica. E como é a primeira ideia? A primeira ideia é trabalhar o texto. O que é que diz o texto? Esse capítulo 4 é um tratado apostólico sobre o modo de viver daqueles que integram a comunidade cristã. Isso daí não é nada mais, nada menos do que disciplina. Disciplina de onde vem a ideia de caráter. E o que é caráter? Caráter é o nosso verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro eu só entra assim no auge, pelo lado bom, pelo lado espiritual e pelo lado bom, quando eu aprendo que o caráter ele é burilado por 2 coisas. Primeiro, pela disciplina e educação recebida na infância, ainda criança, não recebi. Vim de uma família que, infelizmente, não apresentou nada de benéfico para mim em relação a caráter. Levantei a mão, aceitei a Cristo, com 20, 30, 40 anos, aí o caráter também ele é burilado pela palavra de Deus. Primeiro, pela família. Provérbios 22, 6. Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, é fantástica. Ela diz assim, educa, ela não fala ensina, que é a mesma coisa, mas o educar vem da ideia de pedagogo, de pedagogia, de alguém que nos orienta todos os dias a mesma coisa, como diz para os hebreus, lá em Deuteronômio capítulo 14. Ata no pescoço, entrando, saindo, aquela coisa de fixar o ensino. Então o texto fala na Bíblia NVI, educa o menino no caminho que deve andar. Os hebreus, pastor Oberon, fazia isso com os filhos até aos 13 anos de idade. Eles aprendiam dentro de casa a Torá, aprendia dos pais. Tem crentes que ficam impactados, não lê o texto de Lucas, capítulo 2, já vi pastores pregando, dizendo que Jesus estava ensinando os doutores com 12 anos. Isso é mentira. Jesus não ensinou ninguém com 12 anos. Lê lá o texto, vocês vão ver que ele não ensinou. O texto diz que ele fazia pergunta e respondia. Os doutores ficaram maravilhados com o conhecimento dele. Mas aquilo ali era normal para uma criança hebreia. Jesus não era um gênio, não era um superdotado, ali não era Deus encarnado, nada disso. Ali era filho de Maria e José. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, é o verbo que se fez carne. Normal, aquilo ali era normal, porque os hebreus ensinavam os filhos até os 13 anos. E onde mais tem isso na Bíblia? É fácil. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, Paulo diz assim para Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti, em minhas orações noite e dia, lembrando-me de tuas lágrimas, Timóteo, para me encher de gozo. Aí ele entra, da fé não fingida que há em ti, o qual primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. De quem ele aprendeu? Da avó Lóide. De quem ele aprendeu? Da mãe Eunice. A avó Lóide, judia, uma mulher hebraica, né? Ela passa para a filha Eunice e Eunice passa para Timóteo. Timóteo vem nessa pegada até o dia que Paulo passa a orientar Timóteo. Diz, eu creio dessa forma também, quando Paulo chegou em Derbe, em Listra, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, pela primeira vez, ele prega naquela cidade, no auge da pregação, ele ora e fala para um camarada, um paralítico: levanta-te direito sobre os teus pés. O camarada anda, mas havia uma oposição muito grande contra o evangelho. Paulo, ao invés de receber aplausos, a Bíblia diz que ele é espancado e lançado para fora da cidade, do muro da cidade, como morto pelos senhores da cidade. Morreu, jogaram para o outro lado do muro. Aí foram embora. Vieram os varões piedosos, cuidaram de Paulo e o seu companheiro, eles foram embora. 2 anos depois, eles retornam
na mesma cidade, Atos 16, e ele encontra um mancebo, um jovem por nome Timóteo, que ele passa a levar em suas viagens. Então, dá-se a ideia que Timóteo aceitou o evangelho, porque Timóteo é filho na fé de Paulo, não é da mãe Eunice nem da avó Lloyd. Foi orientado pela avó Lloyd e pela mãe Eunice. Mas a decisão dele foi ouvindo Paulo pregar pela primeira vez, há 2 anos atrás, vendo tudo que Paulo passou ali, Timóteo se converte. Quando Paulo retorna, Timóteo é um novo convertido com 2 anos de crente. Paulo vê nele um homem preparado e leva Timóteo em suas viagens missionárias. Começa a conversar com Timóteo, disciplina, orienta Timóteo, descobre que Timóteo já tinha o conhecimento adquirido pela avó Lloyd e a mãe Eunice, mas ele é filho na fé de Paulo, mas aprendeu em casa a Torá, e agora ele estava aprendendo a respeito do Novo Testamento, a respeito da graça, a respeito do Evangelho, aprende de Paulo e segue nas viagens missionárias. Então, o caráter, ele é burilado pela disciplina e educação recebida na infância e pela palavra de Deus. Timóteo recebeu, foi burilado o seu caráter pela avó Lloyd, pela mãe Eunice, e depois pelo apóstolo Paulo, e tornou-se pastor da igreja de Éfeso. Aos 30 anos de idade, estava pastoreando a igreja, que para alguns mais antigos, ainda bem que o senhor é novão, para alguns mais antigos, o Timóteo não tinha condições de dirigir a igreja. Mas Paulo sai em defesa de Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 11, Paulo fala em alto e bom som: ninguém despreze a tua mocidade, porque havia uma rejeição dos mais antigos, dizendo que ele era mais novo. Olha a linguagem: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém pode dizer que você é muito novo e não pode ser pastor. E aí, pastor? Paulo sai em defesa de Timóteo, desculpa a linguagem que eu vou usar aqui, põe a cara dele na reta, mas ele orienta Timóteo: olha, Timóteo, eu estou botando a minha cara na reta, mas vem cá, tu seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e na caridade. Fale comigo: exemplo. Mais alto: exemplo. A palavra exemplo no grego quer dizer tupos. A palavra tupos quer dizer modelo, imagem, ideal e padrão. Olha só o que Paulo está falando para Timóteo: seja o ideal, seja o exemplo, seja a imagem, seja o padrão. E isso daí, meu irmão, só através de um bom caráter que Timóteo tinha, por ter aprendido com a avó Lloyd, mãe Eunice, e agora com o apóstolo Paulo. Quantos podem dizer glória a Deus? Então vamos mais à frente, tá? A carta, ela fala sobre isso. Segundo lugar, a igreja, mesmo sendo um corpo espiritual, é formada por pessoas imperfeitas, mas que precisam conviver em amor e exercer a fé de forma autêntica. Não é desmerecer ninguém. Pessoas imperfeitas. A perfeição final é só no céu. Aqui nós estamos, como diz Judas, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Espera aí, pastor, eu já sou perfeito. Não é. Ah, pastor, então não tem ninguém pronto? Pronto, para o arrebatamento estamos prontos. Claro, se Jesus vier agora, estamos prontos. Mas não podemos dizer que nós alcançamos toda a nossa perfeição. Eu conheço Paulo. Paulo alcançou a perfeição, sabe quando? No dia próximo à sua morte. Mas antes, ele lutava como nós lutamos também. E onde está isso na Bíblia? Olhem aqui, ó. Aqui, no altar, eu gosto de fazer essa comparação. Aqui no altar, me perdoe, tá, pastor? É só uma comparação. Aqui, não, aqui, ó. Aqui no microfone, me perdoe o sonoplasta. Aqui está o mal. Lá na parede está o bem. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, 17 a 19. Ele diz assim: o bem está lá na parede, o mal está aqui no microfone. Ele fala assim, ó: quando eu penso em fazer o bem, o mal já está diante de mim. As coisas boas que quero fazer, essas não as faço. Mas as coisas mais que não quero fazer, essas são as que
faço. O que é isso? É imperfeição. Ele queria fazer o bem, mas o mal se apresentava primeiro na frente dele. Isso angustiava tanto a Paulo que um dia ele disse assim: queria eu partir e estar com Cristo. É como dizer, já não aguento mais lutar contra a carne. Aí ele olha para os irmãos da Galácia, vendo a necessidade da presença de Paulo ali. Aí Paulo diz assim: mas por amor de vós, é melhor que eu fique na carne. É melhor que eu viva mais um pouquinho para poder orientar vocês. Então, Paulo, ele tinha essa vontade de ir embora, Tanto é que isso ele lutava tanto contra esse lado da imperfeição carnal, que um dia também ele usa uma outra frase, dizendo assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele queria partir, ele queria ir embora. Quando ele consegue o seu objetivo, agora está doente, mais velho, já está velho, encarcerado nas masmorras frias de Roma. Aí ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 6, 7, 8, versículos 6, 7 e 8, dizendo: estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha carreira é chegado ao fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já me é reservada a coroa que o Senhor, o justo juiz, tem para mim. Não somente para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Glória a Deus. Então, Paulo, ele consegue o seu objetivo já no final da sua caminhada. Seria decapitado em Roma, mesmo que não acontecesse, ele já estava quase morrendo devido às enfermidades, já estava com uma certa idade. Mas isso aqui, somos imperfeitos, buscando automaticamente a perfeição. Terceiro lugar, a carta ainda, capítulo 4. A desunião é algo incompatível com a vocação divina dos membros do corpo de Cristo. E a unidade é o ideal de Deus para a nossa caminhada cristã. Outros preletores, pastor Davi e outros, devem trabalhar bastante essas coisas aí que eu estou colocando apenas em subtópicos. Por último lugar, o apóstolo Paulo afirma pelo Espírito que a vocação ao qual fomos chamados e na qual devemos andar é a unidade. Fala de estar junto, de união. Salmo 133, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele requer três coisas. Eu vou falar a primeira, vocês a segunda para me ajudar, tá? Primeira, eu vou falar a primeira parte, vocês a segunda. Primeira, ele trata de humildade. Toda a igreja, bem alto. É uma virtude. Segundo lugar, mansidão, a igreja. Obrigado. Por último lugar, longanimidade, toda a igreja. É a pessoa longânime suportar situações adversas com firmeza, serenidade. Vocês já viram que as três palavras aí são, como diz a turma do Facebook, são fortes, é forte, né? Então, a primeira palavra, humildade. Essa humildade, Deus da glória, mais 1h30, só para falar de humildade, tá? Humildade. É a virtude que faz a pessoa ter uma visão, ter uma correta visão de si mesma, levando a agir com simplicidade e assumir responsabilidade sem arrogância, prepotência ou soberba. Por que não dizer sem a chamada megalomania? Fale comigo, megalomania.
A palavra megalomania quer dizer mania de grandeza, de onde vem a soberba, a altivez, a vanglória. Aqui, ó, tem que ver quando eu prego. Ó, puxa vida, boto todo mundo no bolso. Tem que ver quando eu estou cantando. Eu vi a irmã regindo departamento. Olha, quando eu regia departamento, era glória para tudo quanto é lado. Tem pessoas assim. Isso é megalomania, o nome disso é mania de grandeza. Vem a soberba, a altivez, a vanglória, o inchaço. Quando eu faço, eu sou melhor, eu sou mais capaz. Isso é falta de humildade. Quando a pessoa não tem humildade, ela não sabe atribuir a outros as qualidades devidas. Ela quer só buscar para si as coisas grandes, as coisas enormes, que é a prepotência, a soberba. Eu digo, assim como reconhecer as suas próprias limitações, como modéstia e ausência de orgulho. Não consegue. Eu me lembro de João Batista. João Batista, ele tinha tudo para ser o cara da hora. É uma linguagem, né, uma linguagem chula, gíria da nossa época. Ele tinha tudo. Estava tudo pronto. Ele estava sendo aplaudido, aclamado. O nome dele estava no auge. Amados, não tinha ninguém igual. Não tinha. É só ler Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que quando ele pregava, vinha ter com ele toda Jerusalém, Judeia e as cidades da vizinhança vinham ter com ele. Mas não era só para lhe ouvir, não. Vinha ter com ele, o milagre acontecia. Qual era o milagre? E todos eram batizados por ele, João, no Rio Jordão. Pronto, está resolvido, era João. Por que João alcançou isso? Nunca pararam para pensar? Vou dar só uma palhinha a vocês. Eles vieram debaixo de uma profecia. Que profecia é essa? É aquela profecia de Amós 8:11, que tu vê os pregadores pregando, que é para agora, não é para agora não, isso já se cumpriu, isso já passou. Amós 8:11, olha o que diz o texto. Eis que virão dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome na terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quem quer pregar hoje sobre a vinda de Jesus, sobre escatologia, ainda diz assim, ó, um dia a Bíblia será tirada, nunca mais. Bobagem, é porque não conhece. Depois, se vocês quiserem conhecer melhor, eu trouxe 5 livros só de escatologia bíblica, que serão colocados ali também. Isso é bobagem, tá? O que pregam aí. A Bíblia fala de ouvir a palavra do Senhor. Virão dias que vão procurar e não vão ter. Amós profetizou 800 anos antes de Cristo. 400 anos depois dessa profecia, entrou o chamado período interbíblico. Aquela Bíblia do teu pai, quando você era garotinho, moleque ali em Nova Iguaçu, aquela Bíblia que dividia o Novo para o Antigo Testamento, tinham 4 páginas brancas, que hoje não tem mais Bíblia assim, lembra dessa Bíblia? Representava os 400 anos sem profeta, sem Deus falar. Deus não falava com homem, nem por urim, nem por tumim, não havia vidente, não tinha a voz de Deus, 400 anos sem a palavra. Da profecia, aqui, a profecia de Amós, 400 anos depois, cumpriu a profecia dele, que levou um período de 400 anos sem Deus falar com o povo. Já se cumpriu. Eis que virão dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Não tinha palavra, não tinha revelação. Aí as pessoas pegam esse texto, faz uma lambança com esse texto. O texto já se cumpriu no período interbíblico. Deus não falava com o homem. Quando Deus estava em silêncio com o homem, ele manda o último profeta, no ministério de profeta, que foi João Batista. Pastor, hoje não tem profeta? Tem. Efésios, nós vamos trabalhar daqui a pouco, capítulo 4, versículo 11, Deus deu profeta à igreja. Profeta, a palavra profeta quer dizer porta-voz. Porta-voz quer dizer aquele que fala por outrem. Olha que coisa linda, tá? Esse profeta hoje é ministério da palavra, são aqueles que pregam, ok? São profetas que pregam, não é aqueles que vêm para o púlpito falar o que cisma, não, aquela coisa decoreba, prega aqui, prega ali, repete a mesma mensagem 500 vezes. Ainda tem um escritor no Brasil, que eu não recomendo a vocês, não vou falar o nome aqui, o camarada é defensor da predestinação fatalista, o camarada batiza bebê, o camarada batiza por aspersão,
direção. Eu tenho falado isso lá na igreja. E hoje é um grande profeta no Brasil. Não é. Não faz parte do nosso credo religioso. É um grande nome aí. Eu estou falando profeta, o que traz a mensagem do coração de Deus para o coração da igreja. Hoje, profeta é ministério da palavra. Não, pastor, tem um irmão lá na igreja que é profeta. Tem que ver quando Deus toma ele. Não é profeta. Ele tem um dom da profecia. É uma coisa. As filhas de Filipe, elas profetizavam. Ágabo era profeta, era pregador, tá? Então nós temos que aprender a diferenciar essa coisa. Aí Deus manda o último profeta, que é João Batista. João Batista ainda está relacionado como profeta da antiga aliança. Quando ele chega pregando, o povo estava com sede de ouvir a palavra de Deus no período de 400 anos. João começa a pregar, o povo entende a mensagem de João, são batizados por João. João tinha know-how, João tinha pedigree, João era o cara da hora. Ele tinha tudo para receber todas as homenagens. Mas ele era humilde. Quando vier idolatrá-lo, sabe o que ele fala? Vocês estão confundindo tudo. Ele pula logo do barco, ele não quer esse tipo de coisa no ministério dele, ele sai pela tangente, ele sai fora e diz, vocês estão confundindo tudo. Aí ele reconhece o seu ministério, ele diz assim, eu, na verdade, vos batizo com água, ponto. Aí ele continua dizendo, mas aquele que vem após mim, ele é antes de mim. Aí ele lembra de Isaías 40 e Malaquias 4, eu sou apenas o precursor, o camarada que vem na frente falando dele. Apenas isso, eu sou o voz que clama no deserto. Eu não passo disso. Olha, eu tenho um ministério, mas aquele que vem após mim, ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Aí João ainda fala assim, eu, na verdade, vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Passa. Ele não só fala, mas ele mostra quem é. Saindo de Mateus capítulo 4, entramos em João capítulo 1, versículo 29. Quando ele está batizando, ele vê Jesus chegando. Quando ele vê Jesus chegando, ele passa a oportunidade para Jesus, meu irmão. Ele sai de cena e diz assim, ei-lo aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem para ser batizado, ele não aceita. Aí Jesus mostra que tem que se cumprir. Ele batiza Jesus, o céu, Lucas capítulo 3, é aberto e há aquela manifestação de uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Fale comigo, Espírito Santo não é pomba. Pomba simboliza apenas, tá? Que tem pessoas, eu vi uma pomba, o Espírito Santo está aqui. Não está, não. Ele viu uma pomba. Pomba é pomba, tá? A pomba simboliza o Espírito Santo. Eu não sou cri-cri, não. É para ajudar os irmãos nessa pegada que nós temos de escola bíblica, tá? Aí aquela pomba, na forma corpórea de uma pomba, aí os céus se abrem e há a manifestação da voz de Deus lá de cima, dizendo, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele escutai. João Batista já tinha falado isso antes. Já viu? Está no culto? Porque quando nós aprendemos sobre liderança, nós aprendemos sobre as cadeiras de frente do altar. É melhor tu chegar e sentar lá atrás do que estar sentado na frente e ter que sair. João Batista já vivia isso, meu irmão. Eu, na verdade, vos batizo com água. Aquele que vem após mim, antes de mim, não sou digno. Ele sai de cena e passa para Jesus. Se ele não tivesse feito isso, ele iria passar uma vergonha tremenda. Está batizando, aí vem Deus e fala, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ele não fala de João, ele fala de Jesus. Quem é maior, João ou Jesus? Jesus. E Deus fala dele, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele escutai. Ali está algo maravilhoso. A humildade. Fale comigo, João era humilde. Fale comigo, João era humilde. Eu vivi durante quase 10 anos num conflito muito grande no meu ministério. Há muitos anos atrás, vou usar uma palavra dos meninos lá de Queimados, tá? Lá de Queimados. Dos meninos lá da nossa igreja de Bom Sucesso. Isso é papo de 30 anos, eles usam esse termo. Há muitos anos atrás, eu tinha um conflito interior. Que eu via irmãos pregando e Jesus batizando um monte com o Espírito Santo, curando, davam testemunhos. Eu via isso no meu ministério, só que eu não via com intensidade. E eu falava, Deus, me preparo, tenho lido, tenho buscado e tal, não estou vendo isso. Aí Deus me levou para a Bíblia.
para a Bíblia, depois de algum tempo. Aí eu descobri na Bíblia algo extraordinário que João viveu. Fale junto comigo, João Batista, bem alto, João Batista, esse homem humilde, nunca curou um paralítico, nunca curou um cego, nunca curou um mudo, nunca curou um surdo, nunca curou um coxo, nunca expulsou demônios, nunca batizou ninguém com o Espírito Santo. Enquanto ele estava pregando, Jesus nunca batizou. Nunca fez isso, nunca teve milagre algum. Nunca teve. E ele continuou o mesmo João. Quer ver? Quem pode abrir a Bíblia aí em João? Se o rapaz puder botar na tela, irmã. É João, capítulo 10, versículos 41 e 42. Nós vamos ver isso aqui nesta manhã. Vamos ver? Lá, ó. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João... Todos juntos. Na verdade, João... Mais uma vez. Na verdade, João... Para aí. Não fez sinal algum. Nunca houve milagres no ministério de João em relação ao que eu falei para vocês aqui. Mas ali, pastores, olha o que é que diz o final. Mas, todos juntos. Mas tudo quanto João disse deste... era verdade. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Quantos podem dizer glória ao nome de Jesus aí? Coisa maravilhosa, né? Nunca fez milagre, pastor Lauri conflitado. Paralítico não anda, cego não vê, mudo não fala, surdo não ouve. Olha só, eu conflitado, não tenho visto Jesus batizar um monte com o Espírito Santo. João nunca fez milagre algum. Mas tudo que ele falou de Jesus, isso era verdade. João não tinha essas coisas no ministério dele, mas ele era humilde. Ele fala primeiro, não sou digno de desatar a correia de suas opacas. Ele fala, ele vem antes de mim, aquele que vem após mim, ele é antes de mim. A terceira coisa, sabe onde está? João, capítulo 3, versículo 30. João olha para Jesus e diz assim para Jesus, é necessário que ele cresça, e o que ele fala o resto? E eu diminua. Quantos podem dizer glória a Deus aqui nesta manhã? Glória a Deus. Aí Jesus fala dele em João, capítulo 10, versículo 41, como vocês leram, e Jesus fala assim, ele não fez milagre algum, mas tudo quando ele disse a respeito deste, é verdadeiro. Isso impactou tanto Jesus, que esse João, que nunca fez milagre algum, para encerrar, Jesus fala assim, nascido de mulher, ninguém, maior do que João Batista no reino dos céus. Glória. Me deu a vontade, pastor, que lá em Bom Sucesso a gente aplaude, lá na nossa igreja. Aqui pode? Eu tinha esquecido, tá, pastor Alberon? Mais alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Humildade. Essa humildade nós não encontramos em qualquer esquina, só aqui na igreja, tá? Não deixe de estar na igreja, em nome de Jesus. Segundo lugar, a palavra mansidão é uma virtude característica de quem é brando, pacífico, moderado nas ações. Ela habilita a pessoa a suportar ultrajes com paciência, sem irritação, vingativa. Ele não tem aquele toma lá da cá. Ele não tem esse revanchismo. Mandou, bateu, recebe também. Não, isso aqui é mansidão. Mansidão não é ser bobo, mansidão não é ser capacho de ninguém, ou pacato, nada disso. É uma virtude que nós encontramos na Bíblia, na vida de muitos homens. Como começa a história de Moisés? A história de Moisés começa Deus o chamando na sarça. Por quê? Ele tinha acabado de matar um egípcio porque se levantou contra os hebreus. E ele, com a doutrina recebida na infância de Joquebede, ele parte para cima daquele egípcio, mata o egípcio, tal, glória a Deus e aleluia, e começa o ministério dele. Ele tinha tudo para ser o camarada mais brabo, liderando o povo hebreu, mas ele recebe o rótulo do homem mais manso na terra, porque ele se encontrou com Deus. O homem que se encontra com Deus,
ele recebe da parte de Deus esse espírito de mansidão. Lembra-se de Paulo? Paulo pediu carta, ele não tinha nada a ver com isso. Ele pediu carta, ele se ofereceu, pediu carta aos sacerdotes para Damasco, para dar a continuidade à perseguição da igreja. Permitiu na morte de Estevão e arrastava os crentes pelas ruas de Jerusalém. As pessoas pregando o evangelho. Paulo era bravo, Paulo ele era violento, mas aceita Cristo e a mansidão entra no ministério dele. É uma virtude, isso daí nós alcançamos no reino, tá? É uma característica de quem é brando, de quem é pacífico, de quem é moderado nas ações. É pensar e repensar, não é apenas pensar, pensa e repensa. Como é isso? Provérbios 4, 26, Salomão diz assim: pondera as veredas de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Sabe o que ele está dizendo? Olhe bem por onde tu estás andando. Botou o pé direito? Está firme? Põe o esquerdo. Colocou o esquerdo? Está firme? Põe o direito. É passo a passo. Olha por onde você está andando. Por quê, pastor? Provérbios 16, 31, a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos que levam para a morte. O ponderar aí, o observar aí, a Bíblia chama em Gálatas 5, 22 de domínio próprio. Domínio próprio. Salomão fala em Provérbios que o homem que não sabe dominar-se a si mesmo é como uma cidade desmoronada. Ninguém quer morar numa cidade desmoronada. Ninguém quer congregar com um pastor desmoronado. Tá? Um pastor que, meu Deus do céu, vive arrumando quizumba. Eu não falo essa palavra há muitos anos, saiu hoje, tá? Quizumba. Há muitos anos eu não falo isso. Vive arrumando quizumba, problema, é brabo. Não, meu irmão, vem na rua, peraí, larga o púlpito, vai lá e tal. Não precisa disso. Ele tem que ter mansidão. Ele não é um frouxão, ele não é um bobão. Ele tem essa qualidade por nome mansidão, que é fruto do Espírito, ok? E por último lugar, a palavra longanimidade, vem na mesma linha. É a característica de quem é tardio em irar-se, ele pensa antes, que resiste às provações e evita a ira por qualquer motivo fútil. Ele não procura ser acelerado por algum tipo de mau comportamento na sua frente. Motivo fútil. A pessoa longânime possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas, com paciência, firmeza, serenidade, e assim tratar as pessoas com bondade e generosidade. O mundo é violento. O mundo é tão violento. Tem o quê? 10, 15, 20 anos. Eu ensino assim lá na igreja. Está no ônibus cheio. BRT. Está no ônibus cheio. Pisaram no teu pé. Olha no olho do camarada e diz assim: olha, o senhor me desculpa. Nunca mais eu boto o meu pé embaixo do seu. É, rapaz. O mundo é violento, pastor Davi. Não é melhor assim? Eu prometo, nunca mais eu boto o pé embaixo do seu. É você pedir perdão por alguém que pisou no teu pé. Parece bobagem isso, né? Mas Jesus ensinou: se te pedirem a túnica, dê-lhe a capa. Se pedir para caminhar 1.000 milhas, vai com ele 2. Se ferir do lado direito, oferece o outro lado. De um lado, oferece o outro lado. Então, é assim que funciona. Parece impossível, mas não é. A longanimidade é o alongar, é o esticar, é pensar: sofri um agravo agora, mas vou alongar isso. Não vou reagir Isso é só com o tempo. Tem pessoas que conseguem rápido na igreja. Na maioria das vezes é com o tempo, e isso é extraordinário, é muito bom. Não dá tempo. Eu ia contar um negócio para vocês aqui, eu contei lá na igreja, de um determinado pastor que me arrebentou. Isso foi no Messenger. O camarada me arrebentou, aí eu fui, olhei aquilo ali e falei: eu vou mandar umas 3 na lata dele. Eu pensei: para quê? Ele é um mestre, é lá de São Paulo, nem conheço. Ele não me conhece. E me arrebentou. Aí eu pensei, repensei, a conversa está entre eu e ele pode mostrar os amigos dele, mas eu vou fazer diferente. Pastor, não entendi. Aí ele, mandou outra. Aí eu falei: não, pastor, é isso. O camarada se quebrantou de uma maneira que hoje ele tem o meu zap, eu tenho o zap dele, me convidou
para divulgar livros no canal dele, acabou o problema. Não havendo contento... Como é que é o versículo mesmo? Não havendo... Oi? Não havendo alguém que tumultua, é mais ou menos isso? Não existirá contenda. Aí depois eu me lembro desse versículo em Provérbios. É assim que funciona, tá? Mas ele tem que ser movido pela paciência, firmeza, serenidade, para alcançar a bondade e a generosidade. Vamos mais embaixo? Fale junto comigo. Os dons produzem crescimento. Toda a igreja. Os dons... Jesus Cristo, eterno doador, Ele mesmo deu, começa assim em Efésios 4:11. Este versículo bíblico lista os dons ministeriais que falam dos líderes espirituais que Deus deu à igreja para preparar o povo para o crescimento. Vamos fazer o contrário agora, tá? Vocês vão falando a primeira parte, eu falo a segunda. Primeiro, todos juntos. Falando de forma simplificada, esse ministério aponta para certos líderes cristãos que com a missão, líderes cristãos com missão de serem mensageiros de Deus, representantes pessoais enviados por Ele como missionários para ganhar almas e abrir igreja. Apóstolos são fundadores de igreja, tá? É outra coisa que é pouco comentado em nosso meio, mas comentado é pastor e evangelista e mestres, tá? Apóstolo não, apóstolos são fundadores de igreja. O segundo nome, toda a igreja. Eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo. Hoje são os pregadores, cuja motivação e interesses principais são a vida espiritual e o desejo de falar diretamente da parte de Deus à igreja. São os porta-vozes, são aqueles que falam por outrem. É aquela mensagem que sai lá do coração de Deus para o coração da igreja, direto para a igreja. Olha, o profeta é isso aqui, irmãos, é igual o pregador. Eu falava isso em aula de homilética. Aqui o pregador. Deus é um L de Lauri. Não tem como esquecer, L de Lauri. Ó. Deus, você, o plenário. Ele tem esse comportamento, ele recebe de Deus para a igreja. Se o pregador não estiver nesse nível, esquece aquela oratória. Se ele chegou aqui falando coisas que não edificam o reino de Deus, não é pregador. Pregador é porta-voz, tá? É o profeta. Vamos lá. Terceiro nome, toda a igreja, bem alto. Eram homens de Deus capacitados e comissionados por Ele para anunciar o Evangelho de Cristo, que é as boas novas de salvação aos perdidos e ajudar ainda a estabelecer uma nova obra numa localidade. São aqueles enviados, são aqueles que o pastor... E tem outra coisa, evangelista é isso aqui, ó. Pegou o evangelista, está no púlpito, normal, porque ele tem que vir se reciclar aqui, se reciclar numa escola bíblica como essa. Ele vem... participa, está no púlpito, aí o pastor tem uma visão, vou abrir uma igreja lá na Baixada Fluminense, lá em Japeri, lá perto de vocês, lá em Japeri, vou abrir, aí ele vai, arruma um espaço, prepara tudo, o pastor da igreja prepara, vai para lá, passa um sábado ali evangelizando, não, conheço alguns, então vai lá, os amigos e tal, começa um trabalho ali, ele vai mandar o evangelista vai começar o trabalho vai encher rápido, o evangelista enche rápido o trabalho, você ouviu eu falar isso no começo, né? Encheu rápido o trabalho. Pastor Alberão, pelo amor de Deus, o trabalho encheu. O camarada é um evangelista. Não deixe ele passar mais de um ano ali, não. Ele é evangelista, o trabalho vai crescer. Do mesmo jeito que o trabalho vai crescer, ele joga todo mundo fora se ele for evangelista. Ele joga, se ele ficar muito tempo, ele joga fora, se ele for, não estou desmerecendo o evangelista não, o evangelista abre o trabalho, o pastor Alberão botou o camarada lá, o camarada, como diz aí, a turma quebrou tudo, bombou, explodiu, a igreja está cheia, pega um presbítero, que é apacentador igual o pastor, um ancião, presbútero, que quer dizer mais velho ali não é o camarada que tem que ter mais de 70 anos, não. Mais velho ali é mais experiente, mais prudente. É exatamente para aquele trabalho, pega um presbítero de 30 anos, pega um presbítero de 40, de 50, coloca lá,
traz o evangelista de volta e envia o evangelista para outro trabalho. Isso é evangelista. Evangelista hoje é diferente. Evangelista está com sapato de 10 cores, gel no cabelo, pasta de prata, Bíblia desse tamanho e já pregando com a agenda aberta, e janeiro já põe agenda aberta. Tem 2 anos que quase eu coloquei em janeiro a agenda fechada, só para vir na contramão dessa turma. Dá raiva de ver esses negócios no Facebook. Aí um amigo meu falou: pastor, não faz isso não. Eu ia fazer em janeiro a agenda fechada, mas aí eu, em consideração ao amigo, tá? Ao amigo eu não fiz. Mas evangelista é totalmente diferente do que nós estamos vendo hoje. O evangelista vai começar o trabalho, vai encher. Tira ele não é apacentador, ele não tem cajado de pastor. Ele é evangelista. E o dia que for separado ou ordenado a pastor, ele não vai aceitar, porque ele é evangelista. Ele não é pastor. Põe o presbítero e leva o evangelista para o outro lado para ganhar almas. Vamos mais à frente? O 4º nome, todos juntos, bem alto. Eram aqueles que dirigiam as congregações locais e cuidavam das necessidades espirituais, principalmente do ensino, salvaguardando a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas. Isso é pastor. Isso é pastor. Pastor, ele age assim, meu irmão. Pastor é cri-cri. Pastor, ele é cri-cri, ele vem na contramão de um monte de cabra que anda por aí. Vocês viram a linguagem de pastor aqui? Eu falei lá para a igreja: não ouçam fulano de tal, ele batiza bebê, ele batiza por aspersão, ele é pregador da predestinação fatalista. Pastor orienta a igreja a não ouvir certos comentaristas, preletores que tem por aí. E se é pastor, ele cuida do rebanho, ele tem a preocupação com o rebanho. Essa turma que anda por aí tem até o título, mas não são pastores. Pastores é diferente. Vamos lá? O último nome, toda a igreja, agora eu tenho 4 minutos, todos juntos, bem alto. Eram aqueles que tinham de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo, defendiam e guardavam o evangelho mediante a ajuda do Espírito Santo. São os ensinadores, os orientadores, os pedagogos espirituais. O pastor Alberão, ele prega, ele ensina, ele é um pastor completo. Mas na igreja, Deus levanta um mestre, tá? Na área, que ele não vai precisar disso. Quando precisar de pregar, de ensinar, ele vai fazer. Mas a igreja tem mestre, a igreja tem pregador, a igreja tem tudo isso aqui. E tem um pastor da igreja. Você pode ser um pastor da igreja com todos esses homens te rodeando. Tu vai administrar todos esses ministérios. Quantos podem dizer amém? Amém. Letra A, eu digo assim: o obreiro precisa de sabedoria. Fale comigo, o obreiro precisa de sabedoria. Estou convicto de que a incultura é limitadora e a desinformação bitola o raciocínio do homem. Por isso precisamos chegar, primeiro, todos juntos. Segundo. Terceiro. Quarto lugar. Eu trabalho aí o capítulo 4, versículo 13. Segundo, o despreparo teológico, espiritual e ministerial nos coloca muitas vezes em situação de desigualdade ante aqueles que dialogamos. Por isso é preciso mudar. Todos juntos, todos bem alto. Para que... Versículo 14, segundo. Versículo 14, terceiro. Muito obrigado. Paulo fala sobre isso. Nesses 2 minutos e meio que tenho, eu quero fechar isso aqui. Eu tenho que olhar para o Evangelho, o Reino, Efésios capítulo 4, nesta visão. Eu preciso mudar. Para quê? Para que não sejamos mais meninos. Meninos aí é neófitos, crianças, bebês. Não dá mais. Não cabe mais nessa frase aqui, ó, no meu ministério. Não cabe mais. Eu não posso ser menino. Não posso. Eu posso sair para um retiro com a igreja, jogar um futebol, alguma coisa dessa natureza. Enfim, brincar ali de ping-pong, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum. Estou falando meninice, criancice. A infantilidade
espiritual, está envolvidos em coisas que não glorificam o reino de Deus. Tanto é que Paulo ainda diz o seguinte: para que não sejamos levados por ventos de doutrinas. A nova agora, fulano de tal está ensinando assim. Aí o pastor vem orientando a igreja dele, daqui a pouco ele está para cá, daqui a pouco ele está para lá. Não, agora é G12, aí ele mergulha no G12. Aí ele faz regressão de mente. Lá na regressão de mente ele volta ao bebê espiritual, porque ele hoje está sofrendo crise, porque lá atrás a mãe dele teve uma má gestação. Queridos, a ciência afirma que a criança no 3º mês de gestação já reage ao medo. Aí eu tenho que voltar lá atrás? Não preciso. Por que eu não preciso voltar lá atrás? Porque o Deus que eu sirvo está conosco aqui nesta manhã. Já leram isso na Bíblia? Hebreus capítulo 13, versículo 8. A Bíblia não diz que ele era, a Bíblia não diz que ele será. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Pastor, não é só regressão de mente para voltar a beber. Tem ainda a regressão de mentes que fala da terapia de vidas passadas. Hoje o senhor está sofrendo porque na outra vida tu foi um cão que mordia todo mundo na rua. Os camaradas inventam isso. Então tem que fazer regressão de mente para chegar a terapias de vidas passadas. Queridos irmãos, tem muita gente lendo segundo Macabeus, Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Segundo Macabeus 12:47, ele está orando pelos mortos. E morreu, não tem que ficar orando por mortos, não. Eu não preciso fazer regressão de mente para chegar a terapias de vidas passadas. Por quê? Hebreus 4:27 diz assim: ao homem é-lhe dado o direito de morrer única ou uma vez, e após a morte segue-se o juízo de Deus. Cadê o glória ao nome de Jesus? Então nós não comungamos com isso. Eu não posso ir em roda aí de ventos, de doutrinas. Agora está ensinando isso, ensinando aquilo. Um pastor um dia está por aqui, outro dia está por ali. Aí daqui a pouco uma confusão tremenda. Aí daqui a pouco o altar está tudo escuro. Daqui a pouco latão de lixo em cima do púlpito. Aí daqui a pouco o pastor está botando roupa de Fred Flintstone. Essa saiu sem querer, mas já saiu. Ou botando chapelão desse tamanho para chamar a atenção. Todos os dias vão ensinar alguma coisa. Vou passar ali na rua, eu vou ver. Aí eu vou ver o culto dessa natureza. Não dá. O show da fé. Criar, mas o que vão criar mais? Todo dia estão criando alguma coisa. A Assembleia de Deus criou um muro de isopor, a quebra de muralha, aí inventou também uma piscina no meio da igreja, os 7 mergulhos de Naamã. Naamã já mergulhou, Naamã já foi curado, Naamã já foi abençoado, a história já passou. Eu fico voltando aos rudimentos antigos. Eu não posso ser levado por ventos de doutrinas, por rodas de ventos de doutrina. Aí eu digo, para não sermos enganados por homens que enganam fraudulentamente, eu tenho que ter a Bíblia como única razão de regra e fé para a minha caminhada, e em nome de Jesus serei vitorioso para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a todos.